Olá, sejam bem-vindos ao curso técnico de agrimensura do IFSC. A nossa unidade curricular é Geodésia Elementar, com carga horária de 160 horas, que será conduzida e administrada por dois professores distintos, professor Guilherme e eu, Razenac. A nossa unidade curricular, então, é Geodésia Elementar, e veremos o primeiro item denominado de Introdução à Ciência Topográfica. Esse conteúdo está disponível na página do curso em downloads, Geodésia Elementar, livro didático de Geodésia Elementar. Veremos inicialmente alguns conceitos sobre nesse conteúdo de introdução, como conteúdo da introdução à ciência topográfica. Esses conceitos, eles, para quem não está familiarizado na profissão, eu digo isso porque no conjunto de alunos que vocês inicialmente entraram agora, podem haver alunos que nunca entraram em contato com esses termos, e podem ter alunos que já trabalham na área, colegas de vocês que já trabalham na área e entraram agora como alunos e que já dominam esse tipo de conteúdo, esses conceitos. Então, inicialmente eu gostaria de falar para aqueles que não estão acostumados com esses conceitos, para não se assustarem com esses conceitos. Eles, num primeiro momento, eles não são fáceis de digerir. Tem que, inicialmente, não é fácil de entender o que eles significam. Então, nesse sentido, eu peço que vocês fiquem tranquilos, que a gente está aqui para ajudar nesse caso. E esses termos, eles, quanto mais a gente vai entrando no curso, quanto mais a gente vai desenvolvendo tarefas e atividades e trabalhos e avançando no curso até o final, onde vocês vão se formar, esses conceitos eles vão amadurecendo e vocês vão tendo mais familiaridade com eles. Então veremos os conceitos de topografia, geodésia, geomática, agrimensura, geomensura, plano topográfico, ponto topográfico, alinhamento topográfico. Depois, a área de atuação do técnico em agrimensura, o que vem a ser um levantamento topográfico, e os tipos de levantamentos topográficos. Temos o levantamento topográfico planimétrico, o levantamento topográfico altimétrico e o levantamento topográfico planialtimétrico. Então veremos agora o primeiro conceito, topografia, na sequência os demais. Topografia. Palavra originária do idioma grego, onde topo é lugar e grafia descrição. Então, descrição de um lugar. Nesse caso, a descrição de um lugar é através de um mapa. Topografia é a ciência que estuda os procedimentos e operações do trabalho de campo, segundo os três elementos do espaço: distância, elevação e direção. A topografia explica os procedimentos e operações do trabalho de campo, os métodos de cálculo, o processamento de dados e a representação do terreno em um plano chamado de desenho topográfico em escala, que popularmente a gente denomina de mapa. E a topografia atua em várias áreas de aplicação, por exemplo, em agrimensura, em edificações, na construção civil, em agronomia, no campo, na lavoura, em urbanismo, no planejamento de cidades, em estradas, um exemplo de obras de engenharia, por exemplo, estradas. Vamos ver agora o conceito de geodésia. O termo foi usado pela primeira vez por Aristóteles em 384 a 322 a.C. Ele viveu nesse período.
onde do grego geo, terra, e désia, divisão. É o ato de dividir as terras, exemplo, entre proprietários. Helmert, um cientista alemão, em 1880, definiu a geodésia como a ciência da medição e da representação da superfície da Terra. E aí nós podemos já entender que a ligação que existe entre topografia e geodésia. A topografia, ela também estuda os métodos de medição e de como eu vou representar a Terra. Então existe uma intimidade entre geodésia e topografia já nesse conceito de Helmert, onde a representação da superfície da Terra através de mapas, por exemplo. Torg, outro cientista alemão, em 1991, dividiu a geodésia em 3 grupos. A geodésia global, que se preocupa numa forma global de medição da Terra, no sentido de forma física da Terra, qual a influência da atração dos astros, enfim, as deformações que existem na Terra. A geodésia local, que se preocupa em estabelecer pontos de controle, tanto verticais quanto horizontais, e os levantamentos topográficos ou a topografia, que usa desses pontos de controle como referência para fazer os levantamentos e os mapeamentos. Quando aqui a gente fala no termo levantamento, quando a gente fala no termo está se falando no termo levantamento topográfico, a gente imediatamente associa a medição de campo. Então isso é importante. Ao se tocar no assunto levantamento topográfico, a gente associa imediatamente esse termo à prática do levantamento de campo. Coleta do dado. Alguns autores definem a topografia como a geodésia inferior, não no sentido de inferioridade, mas uma geodésia menor, a geodésia prática, no caso dos levantamentos topográficos, ou de geodésia elementar, no caso do título do da nossa unidade curricular, ou seja, da nossa disciplina. Eu esqueci de falar que aqui no IFSC a gente usa o termo unidade curricular, o que em outras escolas eles usariam o termo disciplina. Para isso, a gente tem que entender que esses dois termos são sinônimos. Geomática. Aqui uma observação que esse termo ele existe, ele é utilizado, e como é que a gente vai entender esse termo? Então, conforme a definição dos referenciais curriculares nacionais do ano de 2000 do Ministério da Educação, consiste em um campo de atividades que, usando uma abordagem sistemática, integra todos os meios utilizados para a aquisição e gerenciamento de dados espaciais. Então, é o levantamento topográfico, no caso, como vou levantar os dados em campo e gerenciar esses dados, necessários como parte de operações científicas, administrativas, legais e técnicas, que são aquelas atividades na qual a topografia se envolve, como agronomia, edificações, estradas, agrimensura, enfim, e urbanísticas, legais e técnicas envolvidas. Existem regras, existem normas técnicas para se fazer esses levantamentos e gerenciamento de dados espaciais no processo de produção e gerenciamento dessas informações espaciais. Agrimensura e geomensura. Agrimensura e geomensura. Por que geomensura? Porque ao longo da história do nosso curso técnico em agrimensura, que são mais de 50 anos de existência, houve um período em que o curso ele se denominou, ao invés de agrimensura, ele se denominou curso técnico de geomensura. Então, é possível que vocês encontrem profissionais que, ao invés de se denominarem de técnicos em agrimensura, eles são técnicos em geomensura. E aí a pergunta, mas o que é geomensura? Então vamos ver agrimensura e geomensura. São áreas de atuação que tratam das questões legais das propriedades territoriais.
Esse termo legais para agrimensura e geomensura é muito forte. Questões legais. Possuem amplos conhecimentos jurídicos e das técnicas de medições. Geodésia. Já vimos o que é o conceito de geodésia. Além dos conhecimentos técnicos, sociais e de informática. Possuem uma ligação muito grande com o levantamento, nesse caso o levantamento topográfico, a coleta de dado em campo e mapeamento. Coletar o dado em campo para fazer mapa. Integrando elementos como topografia, cartografia, hidrografia, geodésia, agrimensura e cadastro territorial com as novas tecnologias, com as tecnologias de ponta atualmente existentes no mercado. O técnico de agrimensura e o técnico de geomensura possuem as mesmas atribuições profissionais. São profissionais idênticos. Plano topográfico. Plano topográfico é um plano de projeção específico, ou seja, é um dos diversos planos de projeção que são usados para representar cartograficamente os resultados dos levantamentos topográficos de campo. Então, todo levantamento topográfico de campo, todas as medições em campo, elas são processadas e o resultado final é um mapa. Esse mapa ele é confeccionado adotando um plano de projeção, onde eu vou projetar os elementos que eu medi em campo nesse plano e que se traduzirá em um desenho. O plano do papel, por exemplo. Só que esse plano, no caso do topográfico, é um dos planos que são usados onde a gente vai projetar os dados coletados em campo. E é esse plano topográfico que nós vamos utilizar para os nossos trabalhos em geodésia elementar. O plano topográfico tem a sua área de projeção limitada com dimensão máxima de 80 km a partir da origem. A localização planimétrica dos pontos oriundo dos levantamentos topográficos de campo e projetados no plano topográfico se dá por intermédio de um sistema de coordenadas cartesianas, XY, cuja origem coincide com a mesma origem do levantamento topográfico. O eixo das ordenadas é a referência azimutal e pode estar orientado para o norte geográfico, para o norte magnético ou para uma direção notável do terreno, que se denomina de norte arbitrário, julgado importante. Isso tudo previsto na NBR 13133 de 1994 da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, mais uma vez, eu vou pedir para aqueles que não estão familiarizados com esse assunto, com esses termos técnicos, nesses conceitos que a gente está vendo agora na introdução à ciência topográfica, para não se assustarem. Eu sei que esse texto que eu li aqui, para quem não é da área, não é fácil de digerir num primeiro momento. E vai, aos poucos, ao longo do curso, se familiarizando com eles e absorvendo o que cada termo difícil aqui, num primeiro momento, quer dizer. Ponto topográfico. Ponto topográfico é uma posição de destaque estrategicamente situado na superfície terrestre e podem ser pontos cotados, pontos que nas suas representações gráficas no mapa se apresentam acompanhados da sua altura, um valor numérico da altura em relação ao nível do mar, por exemplo. Pontos de apoio, pontos convenientemente distribuídos que amarram o terreno ao levantamento topográfico e, por isso, devem ser materializados por estacas de madeira, por exemplo, piquetes de madeiras, marcos de concreto, aço, pedra ou sintético, pinos de metal, por exemplo, prego, pode ser parafuso, ou simplesmente um sinal com tinta, dependendo da sua importância e permanência. Pontos de detalhe, pontos importantes dos acidentes naturais e ou artificiais, definidores da forma do detalhe e ou do relevo indispensáveis à sua representação gráfica, para a sua representação no mapa. Por exemplo,
detalhe o contorno de uma casa, uma árvore é um detalhe, um canto de muro, uma cerca, cerca viva, por exemplo, o bordo de um lago, o contorno de um rio. Todos isso são detalhes que são levantados topograficamente, através do levantamento topográfico, para depois podermos fazer o desenho no mapa, adotando o plano topográfico nesse mapa. Alinhamento topográfico é uma linha reta definida por dois pontos topográficos. Serve de referência para o levantamento dos detalhes da superfície, orientação, para a demarcação de novos pontos em campo, definição de limites de uma propriedade, entre outros. Área de atuação do técnico em agrimensura. Os técnicos em agrimensura poderão atuar em empresas públicas ou privadas e como profissionais liberais nas mais diversas áreas, tais como projetos e locação de estradas, construção de obras de engenharia, levantamento topográfico, cadastramento, reflorestamento, construção de barragens, açudes, hidrovias e irrigação, telefonia, eletrificação e abastecimento de água, mineração e prospecção mineral, cartografia, aerolevantamentos e sensoriamento remoto, controle, fiscalização e preservação do meio ambiente. O técnico em agrimensura possui habilitação para executar os seguintes serviços técnicos: levantamentos topográficos, medição em campo, levantamentos geodésicos, medição em campo, fotointerpretação, projeto de loteamentos, levantamento e locação, trabalho de campo, desmembramentos, a parte de escritório ou a parte de campo, locação de obras, principalmente a parte de campo, cadastro técnico, levantamento e confecção da documentação, e georreferenciamento, que é a determinação dos limites legais em área rural junto ao INCRA. Levantamento topográfico, medição em campo. Levantamento topográfico compreende o conjunto de atividades dirigidas para as medições e que se destinam à representação do terreno em um plano ou desenho topográfico em escala. Vou destacar de novo esse plano. Esse plano é o plano topográfico que a gente viu há poucos momentos atrás. Os levantamentos topográficos podem ser executados para fins de controle, no caso de um edifício. Vamos pensar aí a praia de Balneário Camboriú, onde existem ali edifícios muito altos e com pequena área de base. E por serem muito altos, a possibilidade de haver um desvio da vertical, de os construtores ao elevarem esse prédio, deles saírem fora do prumo, é muito grande da vertical e construir o prédio, por exemplo, inclinado. Então, por exemplo, essa construção ela necessita de um controle. Por exemplo, é uma das aplicações o controle da verticalidade desse prédio. Outro é o controle para ver se os construtores estão construindo ele dentro do espaço que foi determinado dentro do projeto. É um controle também. Enfim, são várias as aplicações dos levantamentos topográficos para fins de controle. Levantamentos cadastrais, que envolve a parte de medição de agrimensura, a delimitação. Então, antes, ao comentar sobre agrimensura e geomensura, eu fiz questão de ressaltar a parte legal. Então, levantamentos para fins cadastrais são levantamentos para fins de agrimensura, onde o limite legal das propriedades, dos terrenos, dos lotes, é o mais importante. É importante entender que o fato de um lote, de um terreno, estar delimitado por muro ou cerca, aquele muro ou a cerca que delimita o terreno não quer dizer que aquele seja o limite legal dele, porque o limite legal ele é invisível e ele se materializa com uma ligação de uma linha imaginária que liga os vértices do terreno. Então, o canto do muro não necessariamente está construído no vértice, no canto legal dele. Levantamento topográfico para fins de engenharia, por exemplo, estradas, túneis,
enfim, terraplanagens para fins de construção de shopping center, de construções das mais diversas possíveis, uma simples casa, de alocação da casa num terreno, passa a ser levantamentos para fins de engenharia e que necessitam não só do levantamento topográfico, como depois sobre esse levantamento topográfico é feito o projeto e necessita de controle. Esse projeto necessita do controle e aí envolve todos esses itens de controle cadastrais de engenharia e topográficos. Por exemplo, para um levantamento topográfico de engenharia, é preciso o levantamento topográfico. É preciso, sobre esse levantamento topográfico, o estudo de um projeto, o projeto propriamente dito. Depois, é um projeto, nesse caso, é um projeto de engenharia, por exemplo, um túnel, e que precisa do controle da topografia. E muitas vezes esse projeto ele invade áreas legais que têm que ser desapropriadas, e aí a gente vê que envolve todos esses itens, o A, o B, o C e o D. Ali foi repetido o A no levantamento topográfico, mas está errado aqui, é D, mas envolve esses 4 itens num trabalho só. Então toda hora a gente está, ao executar a nossa profissão de técnico em agrimensura, a gente está envolvendo esses distintos 4 itens, estão sempre presentes nas nossas atividades. Tipos de levantamentos topográficos. Levantamento topográfico planimétrico, onde só interessa, vamos imaginar que a gente está sobre um helicóptero pairado sobre uma determinada área. E o que a gente vê, os limites do que acontece no terreno. Por exemplo, aqui nós temos um limite de vegetação, então para cá a área esquerda aqui é toda cheia de mato. Depois nós temos aqui o que está dito aqui que é um estacionamento, então isso aqui é uma área que dá para ver os limites, as feições, o contorno dessa área de cima lá do helicóptero. E eu vejo que nessa área de estacionamento tem 2 árvores e que aqui existe um acesso e que tem uma calha de drenagem, com uma grelha de drenagem, onde cai a água da chuva, ela cai ali dentro e se esconde, e que ao longo do estacionamento aqui tem uma calçada e que existe outro sistema de drenagem e existe uma edificação aqui, existem escadas, existem passarelas, existe outra escada aqui, existe um poste de iluminação, existem bancos para as pessoas poderem sentar e existe outra árvore isolada aqui. Enfim, eu enxergo as feições, o contorno do que eu enxergo lá de cima: calçada, estacionamento, contorno do mato, contorno de calçadas, de escadas e de edificações, onde um planimétrico é só o plano, não me interessa quanto esse estacionamento está abaixo ou acima da calçada, as distâncias verticais não interessam, então o relevo não interessa nesse caso. Na sequência agora temos o levantamento topográfico altimétrico. Ele está representado aqui através de um perfil e representado num gráfico onde essa escala vertical são distâncias verticais em metros e essa escala horizontal são distâncias horizontais em metro. Essa linha em tom alaranjado representa o perfil do terreno num determinado lugar, e aqui nós temos outras informações como acesso, estacionamento e muro de contenção. Essa representação ela diz respeito ao levantamento, eu posso localizar isso, está associado ao levantamento topográfico planimétrico anteriormente visto. Vamos voltar ao levantamento topográfico planimétrico e vamos ver onde se localiza o traço dessa linha alaranjada. Então aqui nós temos a rampa, o estacionamento, isso aqui é o estacionamento, e aqui o muro de contenção. Essa linha alaranjada ela começa aqui onde está o cursor do mouse, passa pela rampa, pelo estacionamento, através do estacionamento e desce no muro de contenção. Mais ou menos nessa localização aqui. Então vamos voltar para lá e nós temos aqui então o acesso, estacionamento, muro de contenção. Que informações eu posso tirar? Informações altimétricas desse tipo específico de levantamento topográfico. Por exemplo, eu quero saber a declividade dessa rampa do estacionamento, desse plano aqui.
desse lugar aqui. Então nós podemos ver que aqui está o encontro do acesso com o estacionamento numa altura vertical de mais ou menos 13 metros e 20 centímetros e a parte mais baixa da rampa está numa altura mais ou menos, uma altura vertical mais ou menos, está entre 11 e 12, 11 metros e 60 centímetros. Então nós temos um desnível do começo da rampa do estacionamento até a parte mais alta, até a parte mais baixa, um desnível de aproximadamente 1,60 m, se a gente for subtrair os dois valores. E esse 1,60 m, ele se comporta numa distância que vai de 4 metros até 29 metros. Então, 29 menos 4, eu tenho a distância horizontal. Então, numa distância horizontal de 25 metros, esse estacionamento ele tem uma declividade de 1,6 metros de desnível. Então, são essas informações que eu consigo extrair aqui, fazendo análise desse perfil nesse tipo de representação do levantamento topográfico altimétrico. E na sequência, vamos ver o levantamento topográfico planialtimétrico, que é a junção do levantamento planimétrico, daquele primeiro mapa que nós vimos, com o levantamento topográfico altimétrico. Nesse caso aqui, o altimétrico não está sendo representado através de um perfil, mas sim de curvas de níveis e pontos cotados. Esses pontos isolados aqui são as altitudes medidas em campo desses pontos, especificamente nesses lugares, e representados aqui através dessas frações, desses números que foram medidos. Com relação às curvas de nível, quanto mais próximas as curvas de nível são, o terreno é mais íngreme, e quanto mais afastada, mais distantes está uma curva entre a outra, o terreno é menos íngreme. Aqui é bastante íngreme, as curvas mais próximas, e aqui menos íngreme, curvas mais distantes. Nós temos aqui a representação então em curvas de nível. Essa curva de nível aqui em tom roxo ou preto mais escuro é a curva 15, é uma curva mestra. Depois essas curvas mestras estão sendo representadas aqui de 5 em 5 metros. Aqui nós temos a curva 10. Então vocês imaginam que eu tenho que percorrer uma distância bem curta para descer de 15 metros até 10, e aqui eu tenho que, nessa linha aqui, para ir da curva 15 até a curva 10, eu tenho que caminhar uma distância bem longa. Aqui vai ser bem mais fácil de progredir do que aqui, que é bastante íngreme. Então, essas curvas elas estão sendo representadas de 5 em 5 metros, então nós temos aqui 5 intervalos entre as curvas, 1, 2, 3, 4 e 5, 5 em 5 metros. Então aqui nós temos a curva 14, a curva 13, a curva 12, a curva 11 ela segue aqui ao longo do muro de contenção, ela segue aqui, a curva 11, a curva 10 e assim por diante, curva 9 e aí me dá uma ideia de onde o terreno é mais plano e onde o terreno é mais declivoso. E além disso, os pontos cotados são pontos específicos, localizados em lugares específicos, que foram realmente medidos em campo. A sua altitude, a sua distância vertical. Então eu posso ver que aqui, entre este ponto, temos uma altura de 13 e 30 metros, e aqui nesse outro ponto 13 e 10. Então a diferença de nível a gente faz por subtração. Eu sei que esse ponto aqui está 20 centímetros no terreno mais alto que esse ponto aqui. Para isso servem os pontos cotados. Bom, agora fazendo uma análise desses mapas, e tanto do primeiro mapa, que é só planimétrico, do segundo, que é um gráfico de um perfil do terreno, e desse terceiro, que é um planialtimétrico, ambos são levantamentos, mas a gente tem que entender que são resultados do levantamento. Isso aqui é o resultado do levantamento de campo, é o produto final, feito em escritório e feito em gabinete. E a qualidade desse trabalho, desse produto, depende exclusivamente
da qualidade do levantamento de campo. Se o levantamento de campo, o levantamento dos dados para fazer esse mapa foram ruins, foi péssimo no campo, o resultado desse produto aqui também vai ser ruim, da mesma forma. Então, esse produto final, a qualidade dele depende fundamentalmente da qualidade de como os pontos foram levantados em campo, foram medidos. E aí a gente tem que imaginar que no processo de coleta do dado tem que ter uma organização muito grande, porque o volume de dados é bastante grande, tem que ter essa organização para que depois, em gabinete, em escritório, em tempo posterior, a gente consiga, através dessa organização do levantamento, se organizar para elaborar esse produto final de forma confiável.